Olá, olá, eu sou o Zé Anésio Raio X Afetos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as polêmicas envolvendo o nome do jogador Robinho, o episódio estupro e a sua quase contratação pelo Santos. Se o tema te interessa, já deixa a curtida aqui embaixo para dar uma fortalecida no canal. E a gente vai entrar no assunto. Então veja bem, antes de mais nada, uma contextualização. Até onde eu consegui juntar aqui, o Robinho, que foi, né, revelado pelo Santos, jogava no, no futebol europeu quando foi condenado em 2013 a 9 anos de prisão. Ele participou de um estupro coletivo, a mulher era albanesa e ele era jogador do Milan na época. Parece que junto com mais, sei lá, 5 homens, numa discoteca. Aí achei aqui também que o caso veio à tona em 2017. Ele estava jogando no Atlético Mineiro na época e, enfim, ele ficou no Atlético Mineiro até o final do contrato dele. Aí, recentemente, o, o Santos tentou contratar o jogador e, e houve uma reação midiática, crítica ao fato de estarem contratando uma pessoa que foi condenada por estupro, mas que ele esteja recorrendo a outra instância, havia sido condenado, saíram áudios dele falando sobre o caso, áudios que foram interpretados como prova, porque de fato ele falava dos episódios com uma consciência assim do que estava fazendo e que dava a entender um sentimento de impunidade, é, e o modo como ele falava com desdém da moça, tudo isso. E isso levou ao fato de que ele não tenha sido contratado, que o contrato tenha sido suspenso. Na ocasião, o Santos alegou que iria dar a ele a possibilidade de se concentrar no, na sua defesa. Não fala em momento sobre a questão da vítima do estupro, não fala sobre as mulheres que se incomodaram com a contratação dele, nada disso aparece. Fato é, aqui alguns debates podem ser levantados. Então, depois dessa contextualização, eu quero trazer um primeiro tema: punição. Porque muita gente interpreta assim, mas calma aí então. O que a gente está dizendo é que uma pessoa que comete estupro, ela deve ser punida por isso, ela deve ser marcada por isso pelo resto da vida, e que a sua vida deve ficar para sempre anulada, sua possibilidade de vida profissional deve ficar para sempre anulada por isso. A gente está reivindicando um punitivismo. Obviamente, algumas pessoas vão dizer sim, a gente acha que o estuprador deve ser marcado a ferro estuprador, né? Com um adjetivo, digamos assim, é, grudado na pele, e outras pessoas vão fazer a crítica do punitivismo, o que não quer dizer defender a prática de estupro. A crítica do punitivismo pode se dar de diversas formas. E a gente pode chegar ao extremo de dizer, então nenhum crime deve ser punido, o cara estuprou, não há punição. A discussão aqui, na verdade, é outra. A reflexão que a gente tem que fazer é qual é o papel do sistema prisional como instituição, qual é o papel das formas de raciocínio para identificar quem comete um crime. Então, a própria ideia de que o Robinho é um estuprador, ou de que uma pessoa é um traficante, é um corrupto, é um homicida, a gente está transformando a prática daquela pessoa na essência do que aquela pessoa é. Mas é uma reflexão que eu não vou aprofundar aqui num vídeo específico sobre o punitivismo. A gente pode pensar melhor sobre isso. A reflexão que eu quero trazer é de que a gente precisa trazer o debate da cultura do estupro para o centro da roda. Mas aí, antes disso, eu quero ir para um segundo nível. Sair do debate da punição e do punitivismo para um debate sobre o racismo. Porque esse é um outro argumento alegado. Robinho está sofrendo racismo. Ele está sendo perseguido desse jeito por ser negro.
porque os outros caras, por exemplo, que estavam envolvidos, por mais que sejam processos em separado, e que os outros caras não estavam sendo contratados pelo Santos, muita gente diz, ninguém vai atrás desses caras como vai atrás do Robinho. Ele está sofrendo isso tudo por ser negro. E eu quero pedir que a gente, com muito cuidado, separe as coisas aqui. Porque a ideia de que. Eu vou falar de uma ideia que eu considero muito perigosa. A ideia de que o feminismo é uma coisa contra os negros e que, portanto, o feminismo está atacando o Robinho para atacar os negros como um todo. Então, a ideia de que se eu defendo o Robinho, eu estou defendendo todos os negros que são vítimas de um ataque do feminismo. No entanto, quando eu defendo o Robinho, quando eu defendo a possibilidade de uma pessoa praticar estupro e se sentir livre para continuar fazendo isso, as mulheres mais ameaçadas com o fortalecimento da cultura do estupro são as mulheres negras. No Brasil, em absoluto, são as mulheres negras as mais ameaçadas. Então, a gente, no final das contas, está vulnerabilizando o povo negro quando a gente fragiliza a cultura do estupro, que atinge mais fortemente o povo negro, em especial as mulheres negras. E aí eu quero ir para esse terceiro nível, que é o da cultura do estupro propriamente dita. Que é a gente pensar o seguinte: o Robinho, me parece, pelo que eu vi ele falando, me parece muito convencido de que ele pode fazer o que ele faz e que basta ele dar uma boa explicação, uma boa desculpa. Então, alegar que ele não participou de tudo, alegar que tudo foi consentido, que ela topou tudo. Então, a menina está mentindo e eles estão falando a verdade. Mas aqui tem um elemento muito forte na cultura do estupro. Primeiro, que é a ideia de que a gente deve acreditar mais na palavra dos homens do que na das mulheres, inconscientemente. E a segunda é de que o sexo não consentido ele pode ser comprado pelo status que o dinheiro traz. Me parece que tem um convencimento disso por trás da narrativa que o Robinho e seus advogados apresentam. E aí eu queria ir para um quarto nível de análise disso aqui, que é sobre o Cuca, técnico do Santos, e os reservas do Grêmio na década de 80. Porque pouca gente sabe que o Cuca que disse não tem nada na carreira do cara que mancha a carreira dele, né, na carreira do Robinho. Disse, não, porque ele estava falando de futebol, que nada da carreira futebolística dele mancha, como se isso não tivesse a ver com a carreira dele. Não, que o que eu precisar fazer para defender ele, eu vou defender. Esse mesmo Cuca participou de um episódio de estupro coletivo na década de 80. E também na Europa, ficou 28 dias preso lá, junto com mais 3 outros reservas do Grêmio, né? Porque ele era reserva do Grêmio, o Grêmio estava jogando na Europa, e eles estupraram uma menina de 13 anos, que entrou no quarto de 2 deles, os outros 2 entraram lá, e, enfim, um episódio absurdo, mas quando eles voltaram para o Brasil foram ovacionados como heróis. A mídia brasileira ajudou muito a criar uma imagem de que aquela menina de 13 anos era puta, tinha se oferecido. E aqui a gente tem esse cara hoje com uma carreira como técnico. Vejamos bem que aqui a gente não cancela, né? A gente não cancela historicamente jogadores de futebol que são envolvidos com episódios de estupro. E ele é um dos caras que está partindo em defesa do Robinho. E aí o Robinho, numa entrevista para o UOL, ele falou algumas coisas, entre elas, deixa eu achar exatamente aqui como foi a declaração dele. Ele disse que, eu não sei se eu vou achar com as palavras dele mesmo. Sim, ele diz assim, infelizmente existe esse movimento feminista. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres para dizer o português claro. E aqui eu volto, né, para o assunto do feminismo. E eu falo isso porque me preocupa muito um, um discurso antifeminista, um discurso de combate ao feminismo, uma energia despendida para acabar com o feminismo dentro do movimento negro. Isso me traz muitos alertas.
Eu fico imaginando se existisse um discurso para acabar com o movimento negro dentro de uma vertente importante do feminismo, como a gente lidaria com isso? Se existe, eu queria que você deixasse aqui nos comentários para a gente fazer essa discussão. Mas eu não conheço nada dentro do movimento feminista que seja anti-movimento negro, nos termos do que hoje, em 2020, no Brasil, a gente está aceitando de discursos antifeminismo dentro do movimento negro. E o Robinho, obviamente, utiliza esse discurso com uma outra entonação, que é de um outro setor que é também antifeminista, que é o bolsonarismo. E ele aproveita, inclusive, para colocar a sua posição transfóbica, me parece que é alinhada com um fundamentalismo religioso, né? Ele soltou um áudio aí que ele fala mal da Globo, que ele usa um discurso super referente a Deus, dizendo-se um justo, falando de quem critica ele como se fossem pessoas ligadas ao demônio ou qualquer coisa do tipo. E aí eu queria partir do assunto do feminismo para o assunto do bolsonarismo e da legitimação. Porque vejamos, olha só. Quando o Robinho, nessa entrevista, ele cita o Bolsonaro, diz que a Globo perseguiu ele, Robinho, assim como perseguiu o Bolsonaro, que diz que no próximo jogo ele vai fazer um gol e vai levantar uma camisa escrito Bolsonaro tem razão. Ele fala coisas desse tipo. Aqui, o Robinho está utilizando dessa situação. E eu realmente me pergunto se esse áudio, se ele foi vazado ou se ele foi implantado. E me parece muito que foi implantado. E quando o Robinho solta essas informações, a intenção dele aqui é de defender o Bolsonaro ou de se defender usando o nome do Bolsonaro? Aqui o que a gente tem é a figura, o nome, os comportamentos do presidente da República servindo de instrumento de legitimação para práticas, por exemplo, como a do estupro. O Bolsonaro é o cara do só não estupro porque você não merece, né? É o cara que soltou essa fala. Então a gente tem um discurso de legitimação ao qual as pessoas podem recorrer quando precisam se defender. Então veja bem, galera, aí, ó, você que defende o Bolsonaro, eu estou sendo perseguido assim como o Bolsonaro foi. Fica do meu lado. Tá dando para entender aqui qual é o movimento que o menino está fazendo? E com isso eu queria ir para um último patamar da nossa análise, que é o da consubstancialidade visceral. Já falei disso em outros vídeos. Vou deixar aqui embaixo a playlist Antirracismo, Sociedade e Combate às Opressões, onde eu comecei, já tem 2 capítulos, 2 aulas desse nosso curso, onde eu tentei falar de um tema que eu acho que ele é central para a análise da realidade onde a gente vive hoje, que é justamente esse tema da consubstancialidade visceral. Mas para a gente entender esse caso aqui, a gente precisa considerar a questão racial e, obviamente, trabalhar para, apesar do episódio de racismo, isso não justifica que se seja racista com o Robinho ou com qualquer pessoa negra por conta disso. Do mesmo jeito, a gente não pode, por conta do combate ao racismo, abrir espaço para qualquer tolerância para com sexo sem consentimento. Uma pessoa relatando sentir-se violada e a gente comprar um discurso de uma outra figura em nome do combate ao racismo. É uma instrumentalização muito grave do combate ao racismo. A gente precisa entender o sistema que a gente vive como um sistema não em que a raça está acima da classe, ou a classe acima da raça, ou o gênero acima da raça, ou qualquer coisa do tipo. A gente precisa entender que a gente vive num sistema que articula muito bem todas essas estruturas de opressão, que compõe nas suas vísceras de um mesmo sistema de elaboração do seu funcionamento que vai se expressar em formas diferentes, em cabeças diferentes. Dão para a gente a sensação de que a questão de raça, a questão de classe, a questão de gênero, a questão de orientação sexual e a de identidade de gênero são questões muito distintas. Não é à toa que o Robinho, o rapaz negro, ele precise atacar as mulheres e inclusive atacar as mulheres trans junto para atacar o feminismo.
Não é porque o feminismo é uma coisa em essência contra pessoas negras, mas é porque quando o rapaz negro, que não reivindica, inclusive nas falas dele nesse episódio, o fato de ser negro, não que isso determine, porque ele poderia ter reivindicado, isso não quer dizer que ele estiver certo, mas quando esse rapaz negro, quando ele ataca o movimento feminista, é porque o movimento feminista está se colocando contra a contratação dele. É porque o movimento feminista está se colocando contra o comportamento que ele teve. E aí, a gente entender as coisas da perspectiva de uma consubstancialidade visceral é também entender que o punitivismo não é o caminho para o nosso entendimento, mas é completamente diferente para o enfrentamento à cultura do estupro, você lidar com um sujeito que entende o crime que cometeu, que entende, e não no sentido da legislação, que ele cometeu um crime dentro do que está na lei, mas que ele entende o mal que fez a outra pessoa, e que ele entende, inclusive, que pode servir de exemplo para que outras pessoas não façam com outras mulheres o mesmo que ele fez. No entanto, não é essa a postura do Robinho. Isso precisa ser colocado em jogo nessa análise. Ele defende a posição dele, inclusive ele ataca o movimento feminista e entende que o movimento feminista é um inimigo. E a gente precisa colocar essa análise. Essa reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. Se você gostou da análise, por favor, comenta aí. Se você não curtiu também, deixa a sua opinião do mesmo jeito. Queria convidar vocês a se inscreverem no canal, também deixarem os comentários aí e divulgar o vídeo para mais gente, obviamente. Conhecer as outras redes, o Raio X dos Afetos também está no Twitter, no Facebook, no Instagram e no blog raioxdosafetos.blogspot.com. Muito obrigado por estar com a gente nessa conversa e beijinhos de maracujá.